família toda ela é católica. Hoje, na minha família, só eu, né, que sou convertido ali. Virei pastor, né? Hoje eu sou apóstolo, mas não tive um acompanhamento. Então, para mim, foi muito rápido muitas coisas, mas foi muito difícil também. Então, no meu passado eu era empresário, né? Era solteiro na época. Então, não conhecia desse mover sobrenatural, não conhecia do Espírito Santo, né? E eu falo que quando eu comecei, pastor, eu me assustei, na verdade. Eu me assustei. E foi muito rápido as coisas que aconteceram na minha vida. Foi muito rápido. Porque eu vou contar algumas experiências que eu tive aqui, que eu creio que vai falar com o povo, né? Pessoas que vai estar vendo esse podcast. Eu era católico. A mãe do meu pai, ela era aquela moça que ficava do lado do pastor, do lado do padre na igreja. Então a minha família não acreditava em nada disso. Foi aonde eu conheci a minha esposa, né? Onde eu conheci a minha esposa. E antes de eu conhecer ela, eu tinha empresa, era empresário. Era um rapaz sonhador. Era um rapaz que vivia no mundo. Eu bebia. Já fiz de tudo um pouco, né? Nessa vida. E quando eu conheci a minha esposa, foi algo muito forte, né? Porque eu falo que o amor de Deus que nos faz entregar a vida para Ele, né? E eu creio que o amor de Deus já estava trabalhando ali. Só que naquele momento eu estava com amor nela, né? Eu estava apaixonado por ela, né? E eu lembro quando a gente começou a se conhecer, pastor, foi algo muito forte para mim. Porque quando eu vi ela pela primeira vez, a gente se conheceu num barzinho, eu olhei e eu falei assim, eu estava no mundo, e eu olhei e falei assim, é ela, essa é a mulher que eu vou casar. E ela nem me conhecia, até que eu adicionei ela na internet, né, comecei a conversar com ela, e comecei, né, sair, conhecer, e ela sabia que eu era católico. Até que um dia ela fez um convite pra mim. Ela falou assim, você quer? Eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, o que você vai fazer hoje, no final de semana? E ela falou assim, eu vou no encontro com Deus. E eu falei, pra mim, pastor, como eu era católico, eu já tinha ido em retiro. Eu vou falar aqui, eu respeito todas as religiões, amém? Mas quando eu fui num retiro, é totalmente diferente do encontro com Deus. Na parte católica, né, a experiência que eu tive, eu estou falando. Quando eu fui no retiro, eu achei que ia ser do mesmo jeito. Porque no retiro, quando eu fui, quando eu era católico, o pessoal levou bebida, escondido. Tinha as coisas lá, o pessoal fazia festa ali na hora do dormitório, assim, ficava brincando, fazendo as coisas, passava pasta na cara do outro na época, pegava lá as bebidas escondidas, bebia. Eu falei assim, deve ser desse jeito, né? Falei assim, vou ficar juntinho com ela. Na hora que ela falou assim, você quer isso? Se você quiser me ver, você tem que ir no encontro. Falei, opa, vou, porque eu falei assim, vou ficar juntinho com ela, né? Pastor, na hora que eu cheguei lá, homem pra um lado, mulher pro outro. Eu falei, que é isso aqui? O que tá acontecendo? E daí eu falei assim, já estou aqui, vou focar no que né, nas ministrações. Aí foi onde que Deus me pegou. Eu creio que Deus, ele... Às vezes, as pessoas perguntam assim, o que você mudaria? Eu já vi muita gente falando, o que você mudaria no teu passado? Eu falo que até as dificuldades que eu tive, até os erros que eu tive, até as falhas, eu não mudaria. Porque eu creio que muitas coisas que aconteceram foi para me preparar para ser quem eu sou hoje. Então, muitas coisas foi necessária para eu tornar o homem que eu sou hoje. E quando eu conheci a minha esposa, eu estava naquela ministração, foi algo muito forte. Que as pessoas vão dar risada nisso aqui, porque eu que não conhecia a presença do Espírito Santo, me assustei na hora com o mover. E o Espírito Santo, ele vai batizar, ele vai tocar em quem ele quer. E quando eu estava ali, um pastor começou a ministrar, tinha um rapaz do meu lado, e era um rapaz forte, sabe aqueles alto,
bombadão, assim, forte, né? E esse cara começou a chorar que nem criança do meu lado. E eu falei, esse cara tá doido aqui. O que que tá acontecendo com ele? E ele chorando, chorando, ele teve que sair porque ele não aguentou a presença. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo. E eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu foquei ali na palavra ministrada. E na hora que eu vi, pastor, a minha perna começou a tremer. E eu não conseguia segurar a minha perna. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo aqui? Porque eu abri meu coração para ouvir que estava ali. Como que você recebe a presença do Espírito Santo? Quando você abre o seu coração. Quando você se permite. Eu falei, eu quero entender o que esse rapaz está sentindo. E o pastor olhou bem assim para mim e falou assim, você não tá conseguindo segurar aí, né? E eu falei, não tô entendendo é nada. E já era o Espírito Santo já me tocando. Eu só sei que eu creio que ali foi um momento de libertação. Eu creio que na hora da libertação, ele olhou bem assim para mim. E as pessoas que tinham me convidado, elas estavam me olhando. E eu vi as pessoas chorando, me vendo daquela forma, já sentindo. E na hora que ele falou assim, na hora da libertação, ele falou, quem quiser vir aqui na frente, receber a oração. E eu lembro que eu fui lá e eu chorava demais, eu gritava demais. E eu creio que ali foi um momento de libertação. E quando eu falo, quando a pessoa começa a gritar, são cadeias espirituais sendo quebradas. E na hora que ele falou, quem quer aceitar Jesus? Eu entreguei minha vida para o Senhor naquele dia. Mas não foi fácil. Amém? Não foi fácil. Até minha esposa, né? Ela fala assim, ela achou, falou assim, vamos ver se esse rapaz vai querer algo comigo mesmo, né? E na hora que eu tava entregando a minha vida para Jesus, ainda depois ela contou, falei assim, eu acho que esse disfarce dele tá demais, né? Porque não pode ser. Mas Deus já tinha algo na minha vida ali. E eu quero falar algo muito forte, porque às vezes as pessoas, pastor, elas acham que quando você aceita Jesus, a tua vida já vai mudar da água pro vinho, da noite pro dia. E não mudou assim comigo. Quando eu aceitei o Senhor Jesus naquela época, eu levei 1 ano pro meu processo de libertação. Só que eu nunca manifestei um demônio. Só que eu tinha influências malignas na minha vida. Porque eu estava no mundo bebendo, né? Eu estava no mundo, na época, em fornicação, né? Eu gostava muito de jogos. Eu jogava pôquer, eu virava madrugada jogando pôquer. Ganhava muito dinheiro jogando pôquer, né? Então eu tinha uma vida ali e eu não entendia essa parte de renúncia. E eu falo que você ser cristão, pastor, hoje, eu falo que não tem como você ser cristão e você não renunciar. Não tem como você ser cristão e querer ficar em cima do muro. Ou você, né, serve o Senhor ou você serve o outro lado. Não existe o pecado e o pecadinho. Não existe o pecado menor e o pecado maior. Ou você está livre ou você está no pecado. E eu coloquei isso dentro de mim. Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem compreender certas coisas. O meu processo de libertação demorou 1 ano, mais ou menos. 1 ano meu processo de libertação. E eu não tinha um acompanhamento de pastor de perto. Eu não tinha um pastor para falar hoje o que eu falo para as ovelhas que estão caminhando comigo. Falar assim, ó, isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você resolve desse jeito. Isso aqui você vai trabalhar, você vai fazer um jejum assim, você vai fazer um propósito assim, você vai ler a Bíblia assim, assim. Eu não tive esse cuidado, então eu levei 1 ano. Isso, o que acontece? É a autolibertação. Existe a libertação em posição de mãos e existe a autolibertação. A autolibertação ela é dolorida. Porque a autolibertação você cai e se arrepende. Aí você vai lá e cai e você se sente a pessoa mais suja. Você se sente até que aonde que acontece? Quem vai te libertar? O teu quebrantamento. A tua entrega. Então, quando eu comecei a ser liberto, eu comecei nesse processo. Eu fiquei 1 ano. E eu bebi ainda. Depois que eu desci as águas. Depois que eu desci as águas, eu bebi ainda. Eu jogava ainda. Até que o Espírito Santo foi me convencendo. E eu já estava com a minha esposa, né? A gente estava no processo. E é aquilo que eu falo, né? O pessoal que tá vendo aí. O pessoal que me acompanha, pastor, ele sabe o que eu falo, né? Vai doer, mas vai curar. Amém? Às vezes a palavra ela dói, mas ela cura. Então eu falo uma coisa. Você tem que assumir a sua identidade. Ou você tá livre, ou você tá no pecado. Não existe, eu bebia todos os dias, hoje eu tô bebendo 2 vezes na semana, você tá no pecado ainda. Eu fumava
todos os dias, hoje eu fumo um maço de cigarro, você tá no pecado ainda. O que é você não estar mais no pecado? É você não ser refém mais daquilo. Então eu falei pro senhor, hoje eu tô bebendo só um pouquinho, mas eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero. E aí o senhor foi me libertando. Então eu levei um ano pra isso, né? Até que num dia, quando aquele pastor, naquele primeiro dia, falou assim pra mim, falou, um dia você vai estar fazendo libertação igual eu tô. Eu falei, esse pastor tá sabendo de nada, né? Eu falei, que eu vou querer fazer libertação? Só que aquela palavra ficou. E aquilo começou a arder dentro de mim quando eu conheci o Senhor Jesus. Quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo. E quando eu comecei a conhecer de verdade, aquilo começou a arder. Porque eu fiquei apaixonado por pessoas, por almas. E eu vou contar umas experiências que eu tive no começo da minha conversão, que eu creio que vai falar com muitas pessoas. Foi algo muito forte, pastor, porque quando eu me converti, comecei esse processo de libertação, aí eu parei com a bebida sozinho. Parei com a bebida, parei com os jogos, parei com a pornografia. Eu era muito viciado nessa parte de pornografia. Parei com as mentiras. Fui parando com tudo um pouquinho. Só que a palavra do Senhor diz que uma mulher sabe edifica o lar. Uma tola destrói aquele lar. E eu creio que hoje, se eu estou aqui hoje, aqui sentado, falando com você do meu testemunho, é porque a minha mulher orou muito por mim. A minha mulher orou muito. E já fico, né, uma resposta para você. Não desiste do seu esposo, não desiste do seu marido. Continua orando e jejuando. Porque uma hora Deus vai pegar. Aleluia. Amém? E eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu creio que vai ser forte que Deus vai fazer. Aleluia. E pode continuar, mas é interessante isso. Foi um processo de um ano sendo liberto e depois foi acelerado depois que você tomou a decisão. Foi feito algo muito rápido na minha vida. E eu falo assim, tem uma oração, pastor, que ela as pessoas elas têm que tomar cuidado com aquilo que elas declaram. Quando eu comecei a conhecer do Senhor, eu comecei a me entregar muito rápido. E eu não tinha religiosidade dentro de mim. Eu não tinha essas partes. Então eu consegui acessar, né, o trono de Deus, consegui acessar as coisas de Deus muito rápido. Porque eu sou daquele assim, eu nunca me importei com o que as pessoas iam pensar. E quando as pessoas me questionavam ou falavam algo, eu sempre levava como algo produtivo. Então o meu coração estava totalmente aberto. As pessoas falavam do apóstolo, né, não era nem pastor, nem apóstolo, né? Falava de mim, você tá emocionado, você tá aí. Eu não ligava. Eu só queria conhecer mais de Jesus. E foi muito rápido, porque depois da minha autolibertação, como eu falei, nunca manifestei um demônio, mas tinha influências malignas. Porque eu falo, pastor, que a maior libertação não é os demônios que estão na alma. Os demônios que estão na alma, eles são fáceis de sair. Pela autoridade do Senhor Jesus, nós conseguimos tirar ele. Mas a maior libertação é aquilo que está na sua mente. Se você não renovar sua mente, se você não libertar sua mente, aqueles demônios eles vão voltar depois. Eu sempre falo que é assim. Quando um animal ele vai lá e, né, faz uma sujeirinha ali. Vai encher de mosquito. Se você bater a mão, aqueles mosquitos vai sair, não vai? Só que se você não limpar a sujeira, eles vão voltar. Então você ser liberto é você não apenas expulsar, você tem que limpar a sujeira que tá lá. Se você não limpar aquela sujeira, você nunca vai ser liberto. Então eu comecei a limpar toda a sujeira que estava na minha vida. Mas eu vou contar uma experiência muito forte aqui. E foi muito rápido, pastor, porque quando eu comecei a conhecer do Senhor, eu comecei a querer conhecer mais. E a área de libertação ardia dentro do meu coração. E libertação, ela é chamado. A libertação não é para todos. Porque tem pessoas específicas. Eu lembro que Deus falou um dia assim para mim. Ele falou assim, porque eu era muito briguento, pastor. Nossa. Eu falar para você, o tempo aqui fica curto se eu for contar tudo. Mas eu vou tentar resumir. Eu era muito briguento. E o Senhor falou assim, um dia eu vou usar essa
essa força sua, essa, né, contra aquele que quer derrubar a sua vida. E então eu tive muita ousadia sempre. E eu nunca me preocupei com o que as pessoas iam pensar. Então por isso foi um processo rápido. E quando Deus começou nessa aceleração na minha vida, foi algo tão forte que eu comecei a arder pela área de libertação. E foi onde que eu comecei a ver o processo de libertação ali e tal. E começou a arder. Eu falei, eu quero ser um libertador. E comecei a ver o vídeo de algumas pessoas que são usadas na área de libertação. E aquilo começou. Todos os dias eu ficava vendo vídeo. E demônio manifestando, a pessoa expulsando demônio. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. E comecei a buscar. Aí foi aonde que Deus me levou para fazer um curso de libertação. Eu comprei um curso de libertação. E nesse curso de libertação tinha 10 aulas. 10 aulas. E nesse processo eu estava no processo de renúncias ainda. Só que eu já tinha renunciado a muitas coisas. E eu creio que o que eu vou falar aqui é forte, mas vai libertar muitos homens. Muitos homens e mulheres. Eu peguei os cursos de 10 vídeos. O que eu fui? Eu fui para onde estava fazendo só libertação. Eu não vi a teoria. Eu não vi como que fazia. Eu só vi a pessoa expulsando. Vi 2 vídeos e falei, é isso que eu quero. O que aconteceu daí, pastor? Eu era empresário. E eu falo que a oração mais perigosa, que você tem que tomar muito cuidado de fazer, é aquela que você fala, Senhor, eis-me aqui. Me usa. Gente, quando você fala eis-me aqui, você tem que estar pronto para tudo. Tudo. Quando eu falei eis-me aqui, pastor, eu perdi todas as minhas amizades. Todas as minhas amizades eu perdi. Quando eu falei eis-me aqui, o Senhor pediu a minha empresa, eu era empresário, o Senhor pediu a minha empresa, pediu para mim mudar de cidade, pediu para mim mudar totalmente a minha vida. Porque o Senhor falou assim, para você me servir, eu vou ter que te transformar por completo. E você já viu aquela passagem, parece que o profeta não tem autoridade dentro da casa dele, né? Não tem autoridade na terra dele. Então o Senhor, quando eu falei eis-me aqui, eu falei que ele ia ser usado. Eu falo, povo de Deus, isso que é uma chave já. Amém? A maior chave é a obediência. Sem obediência você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu comecei a ser obediente ao Senhor. E Deus ele começou a me usar. E daí na hora que eu falei, eis-me aqui, o Senhor falou, agora eu preciso te usar, mas na tua terra você não vai conseguir fluir. Porque onde eu estava, pastor, as pessoas não conheciam desse mover. E eu comecei a fazer uma libertação, comecei a fazer tal coisa, outra coisa, e as pessoas lá não entendiam essa parte de demônio, de dons espirituais. E eu falei, cara, e eu achava que eu tava ficando até doido, porque eu falei, se aqui ninguém conhece, mas será que é eu que tô ficando doido? E olha pra você ver que forte. Quando eu falei, eis-me aqui, comecei a ser usado ali. E um dia eu estava 2 horas da manhã, eu estava vendo Netflix. E eu tinha feito o curso de libertação. E eu peguei, o Senhor falou bem assim pra mim. Nem entendia muito bem a voz do Espírito Santo, mas eu senti algo. Ele falou assim, abre uma live no TikTok, 2 horas da manhã. Falei, Senhor, não orei por ninguém, o que o Senhor quer que eu abra uma live no TikTok? Abre uma live no TikTok e começa a orar por pessoas. Eu peguei e fui obediente, abri essa live. Na hora que entrei tinha 7 pessoas nessa live. Eu fui orar pela primeira mulher, a mulher manifestou. E aí, o que eu fazia? Nem sabia. Peguei só a parte da pastora quando eu vi o curso, expulsando o demônio. Mas eu não sabia como que conduzia. Pra você ter noção, só que Deus, quando ele quer fazer algo, ele tá ali. Por mais que você às vezes não tenha experiência, mas Deus ele tá vendo a tua entrega. Eu lembro que hoje eu ministro muito com anjos. Né? Eu lembro que naquele dia, quando a mulher manifestou, eu falava assim, anjo Gabriel, amarra. Anjo Gabriel é anjo mensageiro. E eu ficava usando os anjos errado, falava, anjo, faz isso, faz aquilo. Eu não tinha esse conhecimento. E a moça manifestada. E a libertação, pastor, isso aqui é uma chave que às vezes as pessoas não sabem. A libertação, ela não é dom. Quem acha que a libertação é dom, tá errado. A libertação, ela é uma unção.
ela é conquistada através da tua entrega pro Senhor. Amém? Você que tá vendo aí, isso aí já é uma chave. Você que deseja ser usado na área de libertação. Eu vou falar por experiência própria. Os melhores horários para você buscar a unção de libertação é na madrugada. É das 3 às 4 horas da manhã. Isso é minha experiência. Monte. Eu buscava muito no monte. E horário na madrugada. Eu orava muito na madrugada. Oração na madrugada, eu falo que cada horário, né, ali tem um portal. Então eu buscava muito na madrugada. Eu fazia oração ali na madrugada, em monte, e eu comecei a buscar isso no Senhor. Aí quando a moça manifestou a primeira vez, eu falei, uau, que é isso? O que tá acontecendo? E eu consegui expulsar o demônio ali. Consegui expulsar o demônio, eu falei, agora eu quero isso mesmo. E daí o Senhor falou assim, nesse mesmo dia, você vai fazer 7 dias de oração seguido no TikTok. E eu fiz 7 dias. E eu comecei a orar e as pessoas começaram a receber. E foi aonde que Deus, durante esses dias, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. Eu ouvi a voz de Deus audível e eu estava dormindo. Na hora, e eu buscava no Senhor, eu falei, eu quero isso, Senhor, eu desejo, eu anseio isso. E eu ouvi bem assim, uma voz no meu ouvido e falou assim, eu te dou o dom da cura e da revelação. Próprio Senhor. Só que você só vai poder falar isso daqui 7 dias. Nem pra tua esposa você vai poder contar. E eu acordei assustado, olhei ao redor e falei, meu Deus, quem que tá falando comigo? E aí que vai entrar algumas experiências que eu tive muito forte. Porque eu tinha feito essa libertação, mas eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, pastor. E aí eu falava pra minha esposa, e por que Deus falou que eu não poderia falar? Porque eu era muito boca aberta. Isso é um problema de muitas pessoas. Falar antes do tempo. Contar as coisas antes do tempo. E o Senhor estava trabalhando aquilo em mim. Eu falava assim pra minha esposa, eu falava assim, amor, Deus falou comigo, mas eu não posso contar o que é. Eu ficava ali, né? E ele falou assim, no 7º dia você vai saber da confirmação. Aí no 7º dia, pastor, Deus trouxe uma revelação. Deus mostrou uma mulher. Tava tendo um encontro de mulheres da igreja onde a gente ia na época. Deus mostrou o nome da mulher, mostrou onde a mulher estava e ele falou que era pra mim falar isso, isso, isso. E aconteceu. Mandei mensagem para um amigo meu, que a esposa dele estava nesse encontro, e o primeiro nome da lista era essa mulher. E aí eu vi que Deus estava me usando. Só que foi um processo muito difícil, porque teve um processo que eu achei que eu estava ficando doido. Que foi o processo da intimidade com Deus. Porque uma pessoa que vem de um lar cristão, que nem a minha esposa, ela já tinha entendimento, né? Ela já conhecia do sobrenatural. Então, quando eu comecei a ser usado por Deus, pastor, Deus começou a usar a minha própria boca para falar comigo. A minha própria boca para falar comigo. Só que adivinha onde foi as maiores experiências que eu tive com o Senhor? Dentro do banheiro. Debaixo do chuveiro. Por quê? Porque eu tinha vergonha de orar perto da minha esposa. Eu tinha vergonha de orar perto das pessoas. E o banheiro era o meu secreto. Mas como era isso, Deus usando a sua boca para falar? Como acontecia? Olha pra você ver. O banheiro era um lugar onde eu tinha intimidade, porque não tinha ninguém me olhando. E quando eu entrava no banheiro, eu tinha sido já batizado em línguas, né? Já tinha sido ali, já tinha recebido o Espírito Santo. E eu entrava no banheiro, colocava um louvor e ficava. E eu começava a orar em línguas, muita oração em línguas. Aí Deus começava a usar, eu orava em línguas e Deus usava a minha própria boca para falar. Só que daí as palavras que saíam da minha boca era algo muito forte, muito específico. E eu falava, meu, o que tá acontecendo? E eu tomado na presença. E eu saía, e a minha esposa estava atrás da porta sempre ouvindo. Eu falava, amor, vamos marcar um psicólogo, vamos marcar algo porque Deus falou isso, isso e isso. Aí ela pegava a Bíblia e mostrava para mim que aquilo estava escrito na Bíblia e eu não tinha o conhecimento da Bíblia. Na época, quando Deus começou a falar comigo, eu nem sabia quem que era Davi. Eu não sabia de nada da Bíblia. Só que Deus começou a me usar. E aonde eu conversei com Deus, eu perguntei por quê. E Deus começou a me usar, começou a me usar. Eu não via a hora de sair do trabalho na época e ir
pro banheiro no final do dia, tomar meu banho para conversar com Deus. E foi onde eu comecei a ter experiências muito fortes. E foi até onde um dia eu cheguei e falei para Deus, quando eu comecei... Aí minha esposa começou a mostrar que realmente era Deus que estava na Bíblia. Eu falava as passagens que estavam na Bíblia e eu não tinha conhecimento. Foi aonde que um dia eu perguntei para Deus. Isso aqui é muito forte. Eu falei assim, Deus, por que que o Senhor me escolheu? Sou um pecador, um homem falho, fiz muita coisa errada na minha vida, era briguento, mas por que que o Senhor me escolheu? E veio a resposta de Deus para mim, através da minha própria boca. Deus falou assim, eu não te escolhi por causa das tuas obras. Se fosse por causa das tuas obras, você estaria condenado. Eu te escolhi por causa do seu coração.